Eu acho que 20 anos, acho que. Então, escute um dos seus irmãos mais velhos, né, irmãos? Hoje Deus deu uma palavra para os nossos pais, mas o Senhor deu uma palavra ao meu coração, amém? Quero agradecer todo o meu coração, pastor Guilherme, pastora Márcia, Deus abençoe meus pais na fé, né? E a gente honra e fala do amor e tudo que nós aprendemos e continua aprendendo, né? Com o amor da parte do Senhor, que Deus abençoe. Obrigado pela oportunidade. Amém? A irmã Li, ela foi a minha amiga há muito tempo, né? Amém? Os mais antigos sabem o que eu ia falar, né? Glória a Deus. Deus abençoe ele, em nome de Jesus, por esta oportunidade. E o nosso irmão Wesley, né, meu filho mais velho, está honrando o ministério lá. Hoje ele ficou na caverna, né? Mas no próximo ele vem, tá bom? Quero também agradecer minha irmã e prima, a Deise também, né? Lá atrás. Deus abençoe, em nome de Jesus. Irmãos, eu gostaria de estar lendo a palavra de Deus. E em Lucas, capítulo 3, enquanto os irmãos abrem, nós vamos ler em 2 lugares, tá? Lucas, capítulo 3. E também vamos ler em João, no capítulo 14. Enquanto a igreja abre a palavra de Deus, quero deixar também os parabéns a todos os pais, a todos aqueles que têm esta honra de ser pai. Porque é uma honra, né, irmãos? É algo glorioso. Eu sei que muitos não puderam ter esse privilégio ainda, mas sinta-se abraçado, honrado, porque ser filho também é uma honra. Nós só somos pais porque um dia o Senhor nos presenteou com filhos maravilhosos, né? Glória a Deus. Então abra a palavra de Deus em Lucas capítulo 3, versículo 21 e 22. Vamos ler a palavra, versículo 21 e 22. E aconteceu que, como todo o povo se batizava, sendo batizado também Jesus, orando ele, o céu se abriu. E o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como uma pomba. E ouviu-se uma voz do céu, que dizia: Tu és meu filho amado, em ti me tenho comprazido, ou me comprazo. Amém? Vamos lá em João 14, 31. João 14, 31. Mas é para que o mundo saiba que eu amo o Pai, e que faço como o Pai me mandou. Levantai-vos, vamos daqui. Eu vou ler novamente só a parte A. Mas é para que o mundo saiba que eu amo o Pai e que faço como o Pai me mandou. Amém? Glória a Deus. Deus abençoe os que puderem se assentar. Aleluia. Obrigado, Jesus. Aleluia. Quando nós falamos, irmãos, sobre o Dia dos Pais, eu quero parabenizar todo o Ministério Infantil também, né? Pela decoração. Sei que não é fácil, né? Acho que é fácil, não é? E a gente sabe que toda a programação para um dia de festa, porque nós estamos comemorando algo maravilhoso, né? Tem tudo um trabalho. Então, parabéns para todos, para a igreja. E esse dia, irmãos, é um dia que eu me sinto muito feliz. Porque eu tinha um combinado, antes de casar, que eu ia ter 12 filhos. A tribo de Douglas, né? Mas aí nós chegamos no 3º varão. Se fosse continuar, acho que ia nos 12, porque só homem, né? Aí nós vamos parar por aqui, né? Então nós combinamos com a minha esposa, acho que 3 tá bom, né? E o nosso mais velho se chama Wesley, como nós já comentamos, está com 14 anos, esse ano vai fazer 15. Isso denuncia um pouco a minha idade, né, irmãos? O nosso filho do meio é o Kendrick, que está com 9, e o nosso bebê,
né, tá com 8 meses, amém? É o Kalel, tá ali atrás. Ele é a nossa ovelhinha, já tá no colo da irmã lá, amém? É a nossa nova ovelhinha. E é uma bênção, né, irmãos? Porque agora eu estou com filhos nas 3 fases. Adolescência, criança e bebê. Você já pensou tudo numa mesma casa, irmão? Então eu quero pedir perdão para os irmãos, nós atrasamos alguns minutinhos, porque o nosso amigo Kalel resolveu que ele queria trocar de fralda, sabe? Ele falou, não, essa não tá boa, bem na hora de sair, daí ele falou, vamos trocar de fralda. Então, por isso que nós atrasamos uns minutinhos, mas daí deu tudo certo, agora está cheirosinho. Irmãos, então nós temos a vivência de 3 crianças, 5 pessoas dentro de uma casa, né? O adolescente que chega com aquelas ideias de adolescentes, né? Ele é cristão, é crente, mas você sabe como é adolescente. Aí tem a criança que está num outro nível e tem o bebê. Então, você imagina a nossa casa, é uma bênção, glória a Deus. Aí ali falou, por que eu perdi os cabelos, né? Acho que está explicado um pouco. Mas a palavra de hoje, irmãos, ela vem falando aos nossos corações, e Deus tem falado comigo nos últimos dias, nos últimos momentos, e até mesmo agora pela manhã, enquanto eu estava ali na oração, no devocional, a respeito do modelo de pai. Como nós vamos saber um modelo de pai em nossos dias, onde ser um pai, segundo a Bíblia, para alguns, é politicamente errado, né? Porque a Bíblia nos ensina padrões de família, qual o mundo, ele proclama completamente o contrário, né? Então, como ser um pai baseado na palavra de Deus? Qual o exemplo? E não tem outro a não ser o nosso Deus Pai. Ao não ser nós olharmos para a palavra de Deus e se basearmos no nosso Pai. Quem já sentiu o amor do Pai? Aleluia. Agora, quando nós lemos a palavra de Deus, e a palavra de Deus ela não é barrada pelo que é politicamente correto ou incorreto, ela está acima disso. E quando nós lemos a palavra de Deus nesta manhã, abençoada e gloriosa, nós vemos que o nosso Pai, Ele nos dá exemplo. Eu li em Lucas capítulo 3, onde Jesus, Ele está sendo batizado pelo seu primo João Batista. E quando Ele está ali saindo das águas em oração, então desce em forma corpórea o Espírito Santo sobre Ele. E dos céus uma voz que nós lemos: este é o meu filho amado, em quem me compraz ou em quem me tenho comprazido, em quem eu tenho alegria. E veja que o Pai está falando do Filho, que o Filho é amado. Muito bem, nós passamos agora, Jesus começa o seu ministério, dá continuidade, e agora ele está nas últimas instruções com os seus discípulos. E nessas últimas instruções, ele vai chegar no capítulo 14, no versículo 31, o qual nós lemos, e é onde ele diz assim, ele está dando muitas instruções, são as últimas antes da crucificação. E no versículo 31, ele está finalizando um tema, e ele vai falar assim, a respeito da sua morte e ressurreição, e ele diz, mas é para que o mundo saiba que eu amo o Pai. E eu quero parar um pouquinho. Ele está falando sobre a sua morte, sobre o seu ministério, e vai estar dando indícios que ele vai ser crucificado, e ele está falando agora, nós vamos ter que sair daqui, porque o príncipe desse mundo está chegando, mas eu estou falando tudo isso para vocês, porque eu amo o Pai. Agora nós vamos fazer uma parada aqui. Veja que primeiro o Pai disse para o Filho, e para as pessoas que estavam em volta do Filho, quando ele estava sendo batizado, naquele momento, o Pai disse para o Filho, esse é meu Filho amado. Aleluia. Agora Jesus, olhando para o exemplo do Pai, eu vou dar um pouquinho de trabalho, tá, para pessoal, que eu ando um pouquinho, tá? Eu sou pentecostal, eu ando um pouquinho, né? Então eu dou trabalho, vocês vão ficar com a cabeça assim, no celular e tal. Agora o Filho, ele olha para o que o Pai fez e nos seus últimos dias antes da crucificação, fala para os discípulos, eu amo o Pai. Porque palavras, elas nos dão direcionamento, mas o exemplo nos carrega. Quem crê assim, dá uma glória a Deus. O exemplo.
O pai deu exemplo e o filho, ele fez igual. Na frente de outras pessoas disse, eu amo o pai. Porque quando nós falamos, eu te amo, só a dois é uma coisa. Quando nós falamos, eu te amo em frente às pessoas, é uma declaração, né? É uma declaração. Tanto o pai quanto o filho declararam o seu amor. E nesta manhã o Senhor traz aos nossos corações que quando nós olhamos para o Pai e seguimos o que o Pai tem deixado de exemplo, nós pais podemos ser melhores pais. Nós pais podemos atingir um nível diferenciado, porque pela perfeição que é o nosso Pai, nós podemos então chegar ao exemplo dele, chegar a se aproximar do que ele é, chegar a se aproximar do que ele tem para nós, porque o que ele tem para nós são coisas novas e boas e agradáveis. O que ele tem para nós é um nível melhor. O que ele tem para nós é uma mudança de vida. E quanto antes, irmãos, os pais agiam de uma forma, quando não tinha o Espírito Santo, quando não tinha conhecimento da palavra, agora que temos o conhecimento da palavra, a nossa forma, a nossa maneira de ser pai, ela muda. E muitos entre nós talvez não tenham o seu pai. Muitos entre nós, talvez o seu pai já partiu. Muitos entre nós, talvez não sejam pai, mas têm vontade de ser pai. Quer dizer que o amor do nosso pai, ele é o mesmo pela sua vida. Independente nesta manhã. Agora, eu quero fazer uma pergunta. Nós como pais, nós somos exemplos de pais? O seu pai é um exemplo para você? Foi um exemplo para você? Mas eu tenho uma palavra. Quando nós falamos em exemplo, em modelo, sempre vai ser. Só que tem o bom e tem o ruim. Mas sempre vai ser um exemplo. Um exemplo ruim ou um exemplo bom. Eu quero começar com um exemplo ruim. Quando Noé desce com a sua família da arca e começa a se estabelecer então novamente, a Bíblia vai nos dizer que ele oferece algo para o Senhor e dá um bom exemplo de adoração a Deus. Só que logo após ele oferecer esse sacrifício ao Senhor, ele vai lá para o seu canto, ele enche a cara e ele fica embriagado. E ele não só fica embriagado, o patriarca do momento, o homem mais velho da terra no momento, dando exemplo para os seus filhos, para as suas noras e para a sua esposa, ele não só fica embriagado depois de ver um grande milagre, mas ele fica nu na frente de toda a família. Que é bom exemplo de pai, né? Um pai que uma hora está adorando, mas logo depois está embriagado e nu na frente da sua família. Seus filhos têm que vir cobrir ele. Qual tipo de exemplo nós somos? Eu quero contar um testemunho que alguns já conhecem, mas os meus pais, antes de aceitar o Senhor, de reconciliar o Senhor, eles estavam nos vícios também. A minha casa tinha muita festa. E eu cresci naquele modelo. Bebidas e toda aquela bagunça. E alguns aqui acho que já frequentaram lá também, naquela época. Só que um dia eu estava muito feliz. Porque eu tive um grande problema, irmãos. Pastora Márcia e pastor Guilherme lembram, né? Meu ensino médio. Foi muito difícil para mim, irmãos. Eu passei da escola pública, fiz um concurso, eu vou falar dele depois, e fui para uma escola concursado, né? Muito difícil, um nível muito difícil. Aí eu passei de ano, e o que o povo do mundo faz quando conquista algo? Bebe. E quando está triste? Mas nós glorificamos ao nome do Senhor.
Aí, irmãos, eu fui. Aí fizemos uma aposta, né? Com o nosso irmão. Eu posso falar o nome, né? Irmão Cleito, posso falar o nome? Posso falar? A irmã Biga tá aí, não tá, né? Ela não vai ficar brava? Não? Cadê a irmã Cheryl? Tá lá, né? Vocês lembram disso, né? Eu lembro que vocês me deram água com açúcar. Quase me embriagaram mais com a água de açúcar. Só lembro disso. Aí eu falei assim, eu vou beber, né? E daí tinha um colega nosso, falou assim, duvido que você tome isso daqui, irmãos. Não sei se ainda existe isso, né, irmãos? Mas era aquele vinho da garrafa de plástico. Vocês lembram aquilo lá? Eu nem lembro o nome daquilo mais. Irmãos, eu encostei numa grade e falei assim, ele falou assim, eu te dou 10 anos. Vocês estão risados. 10 era dinheiro, né? Se você tomar todo esse litro, falei, quer saber? Vou ganhar os 10 anos. Só que eu não era acostumado a beber, irmão. Eu bebia um pouquinho aqui e outro lá. Encostei na grade da igreja católica. Nós ficávamos lá fazendo bagunça. Falei, você vai ver só. E comecei. Só que tem um problema. Como eu não era alcoólatra, eu não sabia. Você tem que dar uma respiradinha, né? A garrafa foi murchando, irmãos. Foi murchando e me faltou ar. E tinha que ser num gole só. Tinha que ser numa virada só. Aí, além de eu perder o 10ão, porque eu não consegui, eu comecei a já ver um negócio meio estranho, assim, sabe? Aí sentei, daqui a pouco o negócio começou a falei, eu vou pra casa. O Everton estava comigo. Eu lembro. O Everton é meu primo, né? Eu não lembro se o Everton tava, acho que não estava nessa, né? Daí eu estava descendo, é uma descida, e daí vem a minha casa. E daí tava uns familiares nossos lá em casa. Irmãos, eu comecei a descer, dei uns 10 passos, eu caí no chão. Aí o pessoal veio, me juntou, meu primo, né, que estava mais sóbrio do que eu, me juntou e falou, vamos levar você para casa. Aí alguém teve uma brilhante ideia de falar, melhor não levar para casa. Desse jeito, não. E daí eu comecei a andar, e para minha vergonha eu comecei a chorar. Meu Deus, nunca chorou bêbado. Aonde está o meu boné? Vocês vão lembrar disso? Aonde está o meu boné? Brigida de boné, irmão. Onde está meu boné? Onde está meu boné? Eu quero meu boné. E daí o pessoal falava, tá na tua mão, boné. E o boné na minha mão. Aí coloquei o boné, fui para casa, né? Do Moncleito ali, da Xera, da Biga ali. Levar para lá, né? Com o nosso irmão Celto. Ele fazia par da aposta ali, sabe? Aí, cheguei lá, me deram água com açúcar, enfim, mano, fui pra casa, tentei me esconder no quarto, vomitei na cama, vomitei em tudo quanto é lugar. Minha tia me deu banho pra minha vergonha. Isso eu já tinha 15 anos, mano, minha tia me deu banho. E eu quero resumir a história. Meu pai ficou muito triste comigo. Mas de certa forma, não foi algo que chamou a atenção dele e da minha mãe. Ele falou, como é que eu vou brigar com ele se eu faço o mesmo? Como é que eu vou chamar a atenção dele se eu subo às vezes a escada de croque, porque eu não aguento? Tão bêbado que eu tô. E a partir daquele momento, irmãos, a nossa vida começou a mudar. Porque a minha mãe falou, não aguento mais, vou entregar nas mãos de Deus. E eu quero dizer, nesta manhã, não tem mãos melhores do que as mãos de Deus. E nós começamos a frequentar a igreja aqui, né? Era a igreja menor. E ali a nossa família se rendeu ao Senhor. Amém? E hoje nós servimos a Deus. Estamos já há alguns anos. E eu quero dizer então que esse exemplo de Noé, esse exemplo do meu pai, foram exemplos ruins. Meu pai teve outros exemplos bons, tá, irmãos? Mas ele não podia ser um pai exemplar para mim. Agora eu quero dizer, irmãos, que além do que o seu pai te deu de exemplo ruim, existe um Deus que ele tem o melhor modelo para nós. Aleluia. E que se nós olharmos para o nosso Deus e falarmos, Senhor, eu quero seguir os seus passos. Eu quero ser um pai como o Senhor é.
Eu quero, Senhor, ser um pai para os meus filhos. E se eu não tenho filho, eu quero exercer a paternidade com alguém, como o Senhor exerce comigo. Porque esse Deus mudou a minha vida e a minha família. Quando nós olhamos então, irmãos, para a palavra de Deus, nós somos filhos adotados. E o Senhor, Ele tem o seu Filho, Jesus Cristo unigênito. Mas como filhos adotados, nós vemos que o Pai, Ele cuida de nós. A palavra do Senhor vai nos dar alguns exemplos, e depois nós voltamos em João, a partir agora do capítulo 15, mas nós vamos falar um pouco que o nosso Deus, como Pai, Ele nos dá exemplos. E um dos exemplos que Ele dá é aquele assim: cuidado, não vai por esse caminho. Alguém já ouviu isso dos seus pais? Não vai dar certo. Não faz isso. A palavra do Senhor vai nos dizer que o Senhor, Ele alerta sobre os cuidados que nós devemos ter. Eu lembro que meu pai falava para mim não andar de carrinho de rolimã. É impossível, irmãos, não andar de carrinho de rolimã. Quer dizer, hoje é um pouco diferente, né? Mas na nossa época, você não ter os dedos tudo cortados, os joelhos, não tem condições. E ele falava para não andar. Outra, não fica empinando bicicleta. Aí você começa a andar, pai, sem uma mão, pai, sem a outra mão, pai, sem os dentes. Mas o pai falou para você que não era para empinar. E eu dou glória a Deus que aceitei Jesus antes de tirar a CNH. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Meu Deus! Então o nosso Pai, Ele avisa. Então o nosso Pai, Ele nos orienta. Toma cuidado pelo caminho que você está indo. E nós como Pai devemos falar para os nossos filhos: olha, eu já passei por essa fase. E eu sei que chega uma idade, irmãos, principalmente os adolescentes, que eles não querem nem saber de ouvir a gente. Você fala para eles, não, esse velho, essa véia e não sei o que, e não quer entender. Mas, irmãos, nós temos que mesmo assim mostrar o caminho para eles. Mesmo assim mostrar: filho, eu passei por isso, eu sei que não vai dar certo, então pega outro caminho. Olha a palavra de Deus, olha o que a Bíblia nos ensina, e você vai ser vitorioso. A sua história vai mudar. É importante nós orientarmos, porque o Pai nos orienta assim. Quando nós estamos em dúvida: Senhor, o que eu faço? Direita, esquerda, paro, continuo. Calma, filha, eu vou te orientar. Calma. Então, adiantando, o Pai, Ele cuida, Ele supre as necessidades dos seus filhos. Quando o povo estava lá no deserto, o povo precisava se alimentar. E sabe o que o Pai fez? O Pai enviou maná. O Pai enviou água da rocha. O Pai supriu as necessidades. Aleluia. Eu quero dizer, irmãos, eu não sei se você teve o melhor pai do mundo, mas nós como pai, às vezes, deixamos de comer um pedaço de bolo, porque nós sabemos é o último pedaço e o meu filho quer. No meu caso, é a última traquinas. Eu sei que ele gosta. Às vezes o pai deixa algo e fala assim: eu vou suprir a necessidade dos meus filhos. E supre. E nós não olhamos as cicatrizes, nós só olhamos o sorriso. Nós não olhamos as vezes que eles choram. Nós não olhamos as vezes que nossos pais se escondem, para não cair a lágrima na nossa frente. Mas o pai de verdade, ele está chorando. Às vezes a lágrima não escorre aqui, mas o calo se faz aqui. Então nós trazemos à memória que o Pai, Ele supre as necessidades. E mais do que esse exemplo de suprir as necessidades, o nosso Pai, Ele quer ter tempo com a gente. Quando olhamos no Antigo Testamento, nós vemos Deus estabelecendo dias para culto. E talvez os irmãos já saibam, mas existia o culto diário, que era 2 vezes, pela manhã e pela tarde, haviam sacrifícios. Mas por que tanto culto? Porque o Pai queria ter tempo com a gente. Porque o Pai quer ter tempo com a gente. Como a Elisângela falou agora há pouco, às vezes nós colocamos muitos empecilhos para vir à casa do Senhor. E adorar a Ele, e glorificar o Seu nome. Ah, mas tem isso, mas tem aquilo. Mas quando nós entendemos que não é só estar aqui, é que o Pai quer ter um momento em família.
Oh, glória. Você entendeu? O pai quer ter um momento em família. Sentado à mesa, participando da refeição, contando como foi o dia. É gostoso, né? Dar tempo. E dar tempo como pai. Alguns anos atrás, nós tínhamos só o Wesley e o Kendrick, e eu pensei, eu preciso passar mais tempo com esses meninos, porque o meu trabalho é meio corrido, né? Agora eu estou um pouco mais relaxado, mas relaxado no sentido assim, eu tenho mais tempo, né? Não no relaxado no sentido de morgado. Eu tenho mais tempo, então, mas naquela época eu falei, eu preciso passar um tempo mais com eles. E o que nós podemos fazer? Eu pensei ali e tal, eu falei, vou fazer uma cidade. Eu vou fazer uma cidade com eles, vou construir uma cidade. Aí eu fiquei pensando, como é que vamos fazer? Aí procurei na internet e tal, porque você pode comprar, né? Ali e tal, você economiza e compra. Mas eu queria passar tempo, eu queria construir alguma coisa com eles junto. Aí nós decidimos então construir de papelão. Pode falar, mas uma coisa muito simples. É simples, mas para criança, irmão, não quer nem saber. Ele quer ter o pai junto. Ele quer ter um projeto com você. Ele quer ter um projeto, e eu vou passar um pouquinho além, irmão, eu sei que é dia dos pais, mas ele quer ter um projeto com a mãe também. Ele quer que a mãe às vezes esteja do lado dele, e ensine, e brinque, e pare um pouquinho de Facebook. Fala, filho, vamos fazer uma coisa que eu aprendi quando eu era criança. Vamos brincar de alguma coisa que eu aprendi quando eu era criança. Sai um pouquinho do celular e pega a criança. E passa um tempo com ele e com ela. Isso dá fruto, irmãos. Aí nós começamos a fazer a cidade, a recortar. Aí mandei imprimir as ruas. Aí nós colamos, e era uma cidade que se encaixava. Então nós cortamos para ela se encaixar. Aí nós colocamos os carrinhos e a gente brincava de cidade no papelão. Simples. Mas foi o tempo. E eu imagino que eles vão levar para o resto da vida. Para o resto das suas vidas. Às vezes, nós temos que usar a tecnologia a nosso favor também. Filho, hoje nós vamos assistir aqui, né, um filme, um desenho. Tem quantos filmes, desenhos bíblicos abençoados? Vamos assistir algo. Vamos passar um tempo junto. Vamos fazer uma pipoca. Vamos sentar na sala, jogar as cobertas e brincar. É importante ter esse momento, irmãos. É um momento de crescimento. É um momento de contato. É tempo de qualidade. Muito bem. O nosso Deus, você está vendo que é uma pregação mais temática. Mas vamos continuar. O nosso Deus, ele também tem palavra de encorajamento. E o Pai, ele deve encorajar. Certa vez, eles estavam chegando na terra prometida. Aí daí o patriarca, né, o Moisés, morreu. E agora? Deus levou. E a responsabilidade ficou com Josué. Esse momento é difícil. Era muita gente, irmãos. A fronteira está aí. Como é que vamos fazer? O homem dá uma balançada. Responsabilidade. Aí o pai chama Josué para conversar. Tem momentos que a gente fala assim, eu não sei se eu vou dar conta não, hein? Eu não sei se eu vou conseguir chegar até o final. O peso está grande, a responsabilidade está grande, o povo está aí, a terra está aí, só que eu não sei se eu vou dar conta. Aí o pai dá uma palavra de encorajamento. Ei, levanta, se esforça, eu sou contigo. Aleluia! Sabe o que os nossos filhos precisam, irmãos? Às vezes a escola está difícil. Às vezes o cursinho está difícil. O Eder chegou para mim, se você estava fazendo um cursinho lá. Aí ele falou que, né, a dificuldade e tal. E eu falei, não, vai terminar. Vai conseguir, vai dar certo. O que eles esperam de nós é uma palavra de encorajamento, irmãos. Aleluia. Às vezes nós olhamos o boletim deles e as notas estão boas, mas tem uma que não era vermelha, é com a roxa. E daí o que a gente faz? Na vermelha. Só sermão na vermelha. E o parabéns pela azul. E o parabéns pela média. E o pão com carne moída depois para comemorar.
Só que nós temos uma tendência, irmão, de só nos nossos filhos e na hora de encorajar, fala: filho, teu boletim está muito bom, eu sei que você teve uma matéria que não foi boa, eu sei que você vai se esforçar, e eu sei que no próximo bimestre, trimestre, semestre, você vai conseguir, você vai alcançar. É isso que os nossos filhos esperam para serem homens de Deus. Palavras de encorajamento. Quem crê assim, dá glória a Deus. Talvez nós não recebemos dos nossos pais uma palavra de encorajamento, foi pelo contrário: você é uma desgraça, porque eu tive esse menino, porque eu tive essa menina, mas não serve para nada, mas nem para lavar uma louça serve. Mas hoje Deus nos trouxe aqui, porque Deus tem cura para o seu coração. Deus tem cura. Se você não recebeu uma palavra de incentivo do seu pai e da sua mãe, eu quero dizer que o nosso Pai, que está acima dos nossos pais carnais, Ele tem cura para as nossas vidas. E Ele está dando uma oportunidade para nós exercermos a paternidade hoje com alguém nesse lugar. Então, uma palavra de encorajamento. O povo entra na terra prometida. Olha que interessante, porque o pai, ele tem que cumprir com a sua promessa. Às vezes, nós prometemos coisas e não cumprimos. O pai falou: vocês vão chegar na terra prometida, vocês vão chegar. Ele cumpriu a palavra dele, aquele povo chegou à terra prometida. Agora, às vezes nós como pais, prometemos, mas não cumprimos. Esse não é o modelo do pai. Então não prometa. Não diga que você vai estar na formatura do seu filho se você não vai estar. Não diga que você vai vir no culto dos pais se você não vai vir. Não diga, mas tenha consciência e fala: filho, eu vou estar, eu vou fazer, eu vou estar do seu lado. Filho, nós vamos comprar. Não diga eu vou comprar se você não tem certeza que vai. A criança espera, irmão. Filho, o papai do céu vai preparar um dia, uma hora, um dinheiro, e no momento certo nós vamos comprar. No momento certo nós vamos chegar. No momento certo nós vamos conquistar. A criança, ela vive de esperança, expectativa. A mente dela é diferente. A mente da criança é diferente. Então, o nosso Deus, Ele dá um exemplo para nós como pais. Cumpra o que você prometeu. Cumpra. Aleluia. Deus. Aleluia. Adiantando um pouco para nós entendermos um pouco mais. O tempo passou, veio o período de reis, e um rei muito conhecido, Davi, homem segundo o coração de Deus, pecou por várias vezes. E cada vez que ele se humilhava, Deus perdoava. O que nós tiramos de exemplo para nós desta manhã? Que o pai, ele perdoa. E é difícil porque às vezes o filho, ele erra na mesma situação. Várias vezes. Isso não quer dizer que nós temos que tratar ele sem disciplina. Mas nós temos que estar pronto a perdoar. Olha o que o Senhor falou no meu coração agora. Fecha os olhos um pouquinho aí, ó. Você já perdoou seu pai? Você já perdoou a sua mãe? Tem situações na nossa vida que se nós não liberarmos o perdão, irmãos, não era para ser por esse caminho, era o contrário. Mas o Senhor está cobrando dos filhos hoje, um pouquinho. Se nós não liberarmos o perdão para os nossos pais, como nós vamos querer perdão dos nossos filhos? A palavra do Senhor diz que se nós não perdoarmos o nosso semelhante, como nós vamos querer perdão de Deus Pai? Então nesse momento, se você puder, fale com Deus. Aleluia. Pai, eu quero liberar perdão para os meus pais. Eles erraram comigo, eles falharam comigo, talvez por ignorância, talvez porque os pais deles, os meus avós, feriram eles não souberam me criar, eles acabaram me deixando de lado e escolhendo o meu irmão.
Isso é forte, irmãos. Eu não estou preparando nada disso. Isso é algo do Espírito nesse momento. Aleluia. Ame seu irmão. Se você acha que ele foi mais amado do que você pelos seus pais. Aqui talvez você se mostrou mais independente do que o seu irmão. E os seus pais falaram, ele já sabe se virar. Mas eu tenho que dar uma atenção para esse outro aqui que ainda não sabe. Ore agora a Deus e fala, Pai, eu quero liberar perdão para os meus pais. Glória a Deus. Aleluia. 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 Pode abrir seus olhos. Uma vez, os meus filhos, os dois filhos, os dois primeiros filhos, eu tinha um carro e daí eu deixei ele na garagem. Meu filho mais velho, ele viu que tinha uma manchinha no carro, provavelmente um passarinho. Aí o que ele fez, irmãos? Ele foi lá, pegou um pedaço de arame e eu vou limpar o carro do papai. E ele começou a limpar o meu carro, irmãos, com um pedaço de arame. Quando eu cheguei em casa, eu vi que aquele carro estava tudo riscado. Aquela parte ali. Eu pensei, foi o Wesley. Aí Deus, pela infinita misericórdia, irmãos, me deu uma sabedoria naquele momento. Eu pensei, se eu brigar com ele, ele não vai entender. Ele devia ter, sei lá, uns 5 anos, 6 anos. Ele não vai entender. Por quê? Já faz tempo. Já faz um período. Como é que eu vou chamar a atenção dele agora? Peguei ele, levei até o carro. Falei, filho, quando você... dei instrução para ele. Falei, filho, quando você for limpar o carro, você chama o pai. Porque o pai te ajuda a limpar o carro. Ia adiantar eu pegar ele, dar uma surra e bater na mãozinha dele. Eu tinha passado um tempo, irmão. Não sei se um dia ou mais. Mas foi ele, eu sei que foi ele. Sei que foi ele. Aí nunca mais aconteceu. Com ele, né? Porque o Kendrick aprontou a mesma. Aí um dia nós estávamos em casa, irmãos. O pastor foi na nossa casa aqui, né, em Curitiba. Tá? Alguns irmãos já foram lá. E a escada lá é uma escada de madeira, sabe? Então, o sobrado da parte de cima, nós estávamos colocando ali, mexendo no banheiro e estava sem a pia. Aí o Kendrick, irmãos. Nós estávamos na sala embaixo, daqui a pouco eu ouvi água pingando na escada. Escorrendo água assim na escada. Eu subi para ver, irmãos. Eu tenho um vídeo lá. Ele parecia um pintinho molhado assim, irmão. Devia ter uns 3 aninhos, né, amor? O que ele fez? Não tinha pia. Ele teve a brilhante ideia de tomar banho na torneira do banheiro. Ele abriu a torneira e ficou. Só que tem um problema, irmãos. Encheu o banheiro, passou pelo nosso quarto, veio pelo corredor e desceu as escadas. Eu não sabia se eu obrigava a dar uma risada, irmão. Bem no fim eu dei risada, porque eu vou fazer o quê, irmão? É secar. Eu vou secar agora, pegando, secando tudo. Tem um vídeo dele, né? E daí ele olhando assim pra câmera, tudo molhadinho assim. Isso ele, 3, 4 aninhos, mais ou menos. Agora, irmão, o maior, 12, 13 anos. Fui trabalhar, minha esposa saiu com eles. Quando eu chego em casa, água até a frente de casa, indo pro vizinho. Corri lá dentro, a torneira da pia ali, né, da cozinha. O que aconteceu? Tinha acabado a água. Aí o Wesley, não sei se lavou louça, esqueceu aberta. Agora você imagine, veio a água, encheu a pia, derramou, que sabe como que é os móveis hoje, né? Já inchou tudo. Aí foi indo, irmãos, passou pela sala, passou pela garagem e estava no vizinho a água. Quanto tempo essa água caindo? Mas eu já liberei perdão para ele. Eu já liberei perdão.
Levante as mãos assim e fala assim comigo. Eu já liberei perdão. Glória a Deus, amém? Bate palma para Jesus. Estamos caminhando para o final, irmãos. Mas o nosso Deus, Ele é um Deus, então, que nos dá exemplo. E um exemplo dele é de proteção. Certa vez, Josafá estava reunido com o povo de Deus em oração, porque alguns inimigos queriam invadir e ganhar ali o território. Aí eles começam a orar e a pedir a Deus que proteja. O que Deus faz? No meio do arraial do inimigo, eles mesmos se confrontam. Eu quero dizer nessa noite que os nossos filhos esperam de nós proteção. Os nossos filhos esperam de nós pais que estejam prontos para proteger. E não é proteger, irmão, no sentido de ficar saindo no braço com o vizinho. É a proteção que eles sentem quando nós abraçamos ele. Quem pode dar glória a Deus? Essa proteção é o meu pai. Quando eu era pequeno, os irmãos sabem, meu pai, ele é aposentado, mas foi da polícia. E quando eu estava brincando com os meninos, e os meninos faziam mal para mim, alguma coisa, brincando com criança, eu falava, você vai ver, o meu pai vai vir te prender. Então eu tinha uma visão que o meu pai, ele ia me proteger. Isso nunca aconteceu, né? Eu nunca prendeu meus amiguinhos, por mais que eu queria. O pai, irmãos, aleluia. Aleluia, glória a Deus. O pai tem que demonstrar essa proteção. E para nós estamos encerrando, o pai tem que ser exemplo. O pastor Guilherme falava muito isso, eu acredito que fala ainda. Não adianta, irmãos, nós como pais, chamar os nossos filhos para o culto e ser uma bênção, mas na nossa casa, ele nos vê embriagados, fumando, vendo filmes e situações que denigrizem a imagem do Senhor, como cristãos. Qual exemplo verdadeiro eles vão pegar? Qual exemplo eles vão olhar e falar, mas espera aí, meu pai ali é uma coisa e em casa é outra? O meu pai ali é um homem de Deus, mas em casa... Então, qual pai eu sigo? Qual pai é o modelo? Agora, voltando ao texto, irmãos, nós vemos o pai dizendo que ama o filho seguindo o exemplo do pai, dizendo eu amo o pai. E agora, no capítulo 15, versículo 9, Jesus está dizendo para os discípulos as últimas instruções, e ele fala assim: como o pai me amou, também eu vos amei. A vós, permaneceis no meu amor. Agora, Jesus está dizendo para os discípulos, olha, o pai me amou, eu amo o pai, mas eu quero dizer para vocês, me amem. E ele continua o texto dizendo, segui o meu mandamento. Qual é o mandamento que eu vos dou? O mandamento é amar uns aos outros. Você pode se colocar de pé? Aleluia. Aleluia. Oh, Espírito Santo, aleluia. Jesus, ele amou o Pai, ele honrou o Pai. Nessa manhã eu quero pedir para você. Você já perdoou seu pai? Você já liberou o perdão? Mas a palavra que o Senhor ministra no meu coração nesta manhã é: ame o seu pai. Honre o seu pai. Honre. Ele já foi embora, mas continue honrando o legado que ele deixou. Continue honrando as instruções que ele deixou ao seu coração. Continue amando, mas meu pai fez tanta coisa errada, mas lembra que ele cuidou de você e você está hoje aqui. Aleluia. O Senhor espera dos filhos que honrem os seus pais. E eu vou além. Deus espera de nós que nós honremos o seu nome, que nós amemos ele de todo o nosso coração. É o primeiro e grande mandamento: ame a Deus de todo o seu coração. E quando chega para nós, Deus olha para nós, ele olha para a multidão
E ele fala assim: eu amo esse povo. Você pode fechar os olhos um pouquinho? Só para nós refletirmos sobre esse versículo. Porque Deus amou você, eu, o mundo, de uma maneira tão extraordinária, que ele falou assim: eu amo tanto cada um de vocês, que eu vou entregar o meu Filho único, Jesus. Aquele que disse que me ama. Você já disse que ama Jesus? Você já disse que ama Deus? Mas Jesus disse que amava o Pai, e o Pai falou: filho, você vai. E ele veio, e ele honrou o Pai. Então o Senhor demonstrou o seu amor por cada um de nós e entregou o seu Filho. Aleluia. Aleluia, Jesus. Aleluia. É Jesus. Eu gostaria que você sentisse o amor de Deus. Aleluia. Quando nós entendemos o amor do Pai, nós podemos demonstrar o amor. Aleluia. Quando nós entendemos o exemplo do Pai, nós podemos se tornar um exemplo. Aleluia. Oh, glória. Oh, Aleluia. Escute essa frase. O amor de Deus é o amor que reseta o erro e faz download de novas oportunidades. Na cruz, Jesus levou sobre si os nossos pecados. Talvez eu não fui o melhor pai até hoje, e eu contei algumas experiências boas, mas eu errei com os meus filhos. Eu errei muitas vezes. Às vezes eu corrigi em momentos que não era para corrigir. Às vezes eu fiquei bravo por motivos fúteis. Às vezes faltou o meu abraço quando eles choravam. Às vezes eu não estive com eles no momento oportuno, irmãos. Mas eu quero dizer que o Senhor está nos dando uma nova oportunidade. Ele reseta o nosso erro na cruz do Calvário. E Ele faz um download de novas oportunidades para cada um de nós. Se você quer receber da parte de Deus uma nova oportunidade, talvez o seu pai não esteja mais aqui para você viver a experiência de ser um filho com Ele, mas eu quero dizer que você tem um pai na fé. Eu quero dizer que você tem um pastor, eu quero dizer que você tem um irmão, uma irmã, que vai te abraçar nesse momento e vai dizer: receba o amor que vem de Deus através da minha vida. E eu te convido, você pode abraçar alguém neste momento. Você pode ser um canal de bênção neste momento. Eu quero pedir, você pode abraçar alguém, talvez sair do seu lugar e dizer: o teu pai não está aqui, mas eu vou te dar um abraço do Espírito Santo de Deus. Seu pai não está aqui para te abraçar, talvez, mas receba um abraço do Papai do Céu. Eu quero ser um instrumento na mão de Deus. Eu quero ser um instrumento como um abraço de Deus na sua vida. Talvez agora bata na sua consciência as oportunidades que você perdeu com seus filhos. Hoje o Senhor te dá uma nova oportunidade. Fique abraçado com essa vida. Fique abraçado, fique abraçado. Sinta o amor de Deus sobre a sua vida agora. Sinta a cura de Deus. Sinta a presença do Espírito Santo. Sinta agora. Alabassúria, mandarabasúria.